Olá, alunos! Eu sou a Juliana e esse é o curso de Sociologia. O curso de Sociologia para o Enem é, na verdade, como a Sociologia do ensino médio de maneira geral, uma introdução às ciências sociais como um todo. Então nós não vamos ver só a matéria de Sociologia, mas também vamos ver um pouco uma introdução à ciência política e também as noções de antropologia. O nosso primeiro módulo, esse que a gente está começando hoje com esse vídeo, é um módulo em que a gente vai falar mais sobre teoria sociológica, ou seja, é um módulo um pouco mais denso em que a gente vai abordar alguns autores que são muito importantes para estruturar visões sobre a sociedade, que é isso que a sociologia vai fazer. Ela é uma área do conhecimento humano que foi criada e que depois se desenvolveu para tentar entender as sociedades e como elas funcionam, por que elas funcionam do jeito que funcionam e etc. Então, nesse primeiro módulo, a gente vai dar conta de alguns autores clássicos, autores que são fundamentais para a gente entender como é que a sociologia se estruturou e outros que também têm uma incidência importante no Enem e que também têm explicações que aparecem bastante para fenômenos importantes da nossa sociedade hoje, tá certo? Então, eu começo do começo. Nós vamos começar do cara que inventou a palavra sociologia e que criou a sociologia, então, como uma espécie de ideia de um conhecimento propriamente científico a respeito da sociedade. Quer dizer, a ideia de que pudesse se ter uma ciência que entendesse a sociedade é mais antiga do que ele. Ela começa a se organizar antes. Mas o ponto é que ele que vai escrever um livrão muito grande, vários volumes, chamado Curso Positivo de Filosofia, em que ele vai tentar dar conta de estruturar a sua teoria, e aí em um dos volumes ele vai mencionar a necessidade de uma sociologia, que também poderia ser chamada de física social. Então aqui a gente tem o primeiro conceito importante. Auguste Comte, né, é esse pensador francês que em 1838 criou o termo que dá nome para essa disciplina hoje em dia. E aí a gente precisa entender por que a sociologia, quando ela surge, ela é pensada como uma física social. Quer dizer, o que isso significa? Isso significa que o Comte, quando pensa a sociologia, ele está afim de que você olhe para as sociedades e você tente entender elas da mesma maneira que a física tenta entender a natureza. O que isso significa? A física vai olhar para a natureza e vai ver que as coisas caem. E aí ela vai tentar formular uma explicação geral para a queda das coisas, para a queda dos corpos. Vai tentar explicar por que as coisas caem. E mensurar como e que coisas fazem diferença na queda dos corpos. Certo? É isso que faz a física. Então a sociologia, num primeiro momento, vai ter esse objetivo. Eu quero tentar estabelecer leis gerais de funcionamento para a sociedade. Será que eu consigo? Será que eu consigo proceder como as ciências naturais procedem? Essa é uma dúvida. O Comte vai entender que sim, que é possível fazer isso de forma científica, mas ele entende que a sociologia, ao contrário das outras ciências, né, ela, é a mais dependente de todas elas, então ela depende da cadeia de todas as ciências estarem muito bem desenvolvidas para que ela possa pensar, e ele considera ela a rainha das outras ciências, certo? Justamente porque ela está nessa espécie de topo da cadeia que ela depende de todo mundo para conseguir pensar direitinho. Em outro sentido, é importante entender que, embora ele chame de física social, o paralelo mais próximo que ele faz é com a biologia. O que isso significa? Ele diz, bom, a biologia, assim como a sociologia, não tem como começar a entender das partes menores para as partes maiores, porque a biologia vai estudar organismos complexos que vivem em grupos, e aí isso não permite que a biologia comece a entender as partes isoladas, ela precisa entender as partes enquanto elas estão integradas e funcionando. Nesse sentido, a sociologia é parecida com ela. É por isso que a gente diz que a sociologia do Comte vai entender um pouco a sociedade como uma espécie de organismo muito complexo, tipo um bichão mega complicado, que você vai ter muito trabalho para entender, digamos assim. Né? Só que hoje a gente considera essa explicação um pouco estranha. Por quê? Porque no fim das contas, né, vamos pensar na gente como um bicho mega complexo, certo? O nosso organismo ele tem um objetivo, uma finalidade, todo ele funciona com uma finalidade muito simples, que é manter a gente vivo, certo? Então, existe um sentido em todo o funcionamento desses mecanismos de regulação super finas que existem no nosso corpo, né, que é uma maravilha, uma coisa incrível como o nosso corpo consegue funcionar, que é manter a gente vivo. No caso da sociedade, a gente hoje não entende muito bem que ela tenha um sentido único, né, que todas as coisas nela estão funcionando, digamos assim, convergindo para um único objetivo. Por isso que essa metáfora, para nós, hoje, ela é um pouco furada. Mas a maneira como o Comte pensa, num primeiro momento, a sociologia, é assim, ele faz essa analogia, então, entre ela e a biologia, certo? E agora, para a gente entender o papel da sociologia para o Comte é muito mais amplo do que simplesmente entender a sociedade. Ele não quer só produzir uma ciência que vai entender bem a sociedade. Existe um objetivo, e um objetivo grandioso, nessa compreensão da sociedade. Então nós vamos passar agora para a parte que eu explico para vocês o que ele quer com a sociologia quando ele cria ela, certo? Então, vamos dizer o seguinte, o Comte vai dizer que para cada sociedade
que a gente estuda, ela necessariamente está em uma posição dentro de uma escala de desenvolvimento das sociedades humanas. Né? Existem escalas, como se fosse uma escada com vários degraus. Tem o mais alto e o mais baixo. E essa escala de desenvolvimento humano, ela envolve necessariamente 3 estados, que são esses aqui que estão listados para vocês. O Comte fica muito famoso, né, como o grande teórico do positivismo. E isso tem a ver com o fato que ele acha o estado positivo o mais importante. Agora vamos entender o que isso significa. O que significa cada um desses estados? Então vai dizer o Comte. Você quer saber em que estado está a sua sociedade? Em que escala, em que ponto da escala de desenvolvimento humano está a sua sociedade? Você precisa prestar atenção em como a sua sociedade explica majoritariamente os acontecimentos. O que mantém ela unida? O que mantém ela integrada? Que visão de mundo mantém ela unida, mantém ela integrada? Então, poder pegar um caso extremo, sei lá, essas coisas absurdas que chocam a gente, porque é que existe um massacre dentro de uma escola, por exemplo, né? Essas coisas que fazem a gente ficar refletindo e pensando o que causou isso. Vamos dizer o seguinte, se eu tenho uma sociedade que está em estado teológico ou religioso, diria o Comte, nessa sociedade, quando acontece um massacre numa escola, as pessoas vão olhar para isso e vão dizer, essa pessoa que fez o massacre na escola, ela fez isso porque ela estava possuída. Ou porque foi obra do diabo. Vai dar uma explicação para você que é uma explicação de ordem religiosa. Se a maior parte das pessoas acredita nesse tipo de explicação e dá esse tipo de explicação para esse fenômeno aberrante que nos choca, a gente está numa sociedade, então, que está dentro do estado teológico. Existe uma outra possibilidade, que é uma espécie de intermediário para o Comte, que é o estado metafísico. O que significa o estado metafísico? Significa que nessa sociedade as pessoas não vão dar exatamente uma explicação religiosa, mas é uma explicação muito abstrata, que a gente não tem como comprovar, que a gente não tem meios objetivos de checar essa explicação. Então, por exemplo, vamos dizer, essa pessoa ela nasceu ruim, ela é ruim por natureza, ela já desde pequena nasceu ruim e não tinha nada que pudesse ser feito. Por isso que ela cometeu o massacre na escola. Então, quando é esse tipo de explicação que predomina, nós estamos numa sociedade no estado metafísico, certo? E aí existe a última, que é a mais desenvolvida de todas. Quando a sociedade está em estado positivo, isso significa que as explicações estão vindo da ciência. E, portanto, as explicações estão vindo da sociologia, porque ela é a ciência que estuda a sociedade, certo? Então, numa sociedade em estado positivo, as pessoas vão mobilizar essas explicações. E a sociologia, estando no auge da cadeia de todas as ciências, vai ter usado as explicações que vêm também das outras ciências. Então, digamos, a gente tem todas as ciências se articulando para produzir uma explicação para esse fenômeno que nos choca, que é o massacre na escola. E aí, essa explicação é a que predomina. É uma explicação racional, é uma explicação demonstrável e é uma explicação que pode ser essa hoje, amanhã pode ser outra, porque é ciência. Então, ela pode se modificar, certo? Então, essa é a lógica, não é, dos estados. E pro Comte, aí que está o nó da coisa, é ruim para uma sociedade quando esses 3 estados convivem todos ao mesmo tempo. É ruim em termos do quê? É ruim em termos de harmonia social. Ele vai dizer que as sociedades que estão predominantemente ou majoritariamente ou unanimemente num estágio só, elas vão tender a ser mais harmônicas. A partir do momento que a gente tem esses vários estados convivendo ao mesmo tempo, a gente tem desarmonia. Então, e ele está falando isso de um lugar que é qual? Ele está escrevendo isso em 1838, né? Está ali no século XIX, passou, ele está na França, né? Passou a Revolução Francesa, passaram todas as decorrências da Revolução Francesa, restauração, revoltas, né? Revoluções de rua em Paris, industrialização, instabilidades na Europa como um todo. Ele está vendo isso tudo e ele está convencido de que esse convívio aqui não produz harmonia. Ele vai dizer, bom, se a sociedade estiver só dentro do Estado religioso, como era, por exemplo, a França na época da Idade Média, que tinha uma visão de mundo católica que unificava a sociedade, ela era mais harmônica. Ele não está dizendo que ela é melhor, mas ela é mais harmônica. No momento em que ele está, ele diz o seguinte, o que a gente precisa e que a gente não tem é de um conjunto de ideias que unifique, digamos assim, as visões da sociedade para que ela possa ter harmonia novamente. E esse conjunto de ideias, no momento em que ele está vivendo, não pode mais ser o religioso, porque esse navio já partiu, esse momento já passou. Então, ele propõe que a sociologia crie esse novo conjunto de ideias que seja capaz de orientar a maneira como a sociedade vai entender o mundo, certo? Então, veja como é ambiciosa a proposta de sociologia do Comte. A sociologia ela não surge assim, com objetivos modestos, não. Ela surge dentro de uma lógica, que é uma lógica de pensar um jeito de melhorar a harmonia social como um todo, né? De ser instrumento para a melhoria da harmonia social. Então, desde o surgimento, a sociologia não pensa em ser uma forma inerte de conhecimento sobre o mundo, mas pensa de alguma maneira de interferir
na transformação dessa sociedade, tá certo? O lance é que para o Comte, né, ele vai se chamar de positivista e vai ser o representante maior do positivismo, porque ele acredita que chegando no estado positivo a gente é capaz de ter essa harmonia social que ele está propondo. Só que isso vai se dar como? Isso tem que se dar de forma tranquila, de forma ordenada. Ele não gosta de desordem. A ordem e progresso que está na nossa bandeira veio do pensamento do Comte. Como é que eu faço uma modificação desse gênero sem fazer bagunça? Tem que ser uma modificação lenta, não pode ser uma revolução. Como que isso é possível? Através da educação. Produzindo essas ideias, divulgando essas ideias, educando as pessoas, a gente é capaz de chegar numa harmonia social nova. Tanto que no fim da vida, o Comte, né, enquanto uma pessoa excêntrica que ele era, vai desenvolver uma religião, né, uma religião da razão, né, em que ele vai ensinar todos os autores que ele acha importantes, numa espécie de catecismo, para as pessoas que se interessassem por isso, né, porque ele entende que a religião tem formas muito inteligentes de se propagar e de propagar suas ideias. Então, o Brasil tem um dos últimos templos da religião do Comte, da religião da razão, da religião positivista, ativos no mundo, né? Então, isso ainda existe, embora seja bem pequenininho. Só para vocês terem uma noção. Então, com isso, eu encerro a nossa explicação sobre Augusto Comte, sobre o positivismo e sobre o início da sociologia. A gente se vê no próximo vídeo vendo um aluno dele, um aluno muito importante, que é Émile Durkheim, então, e como ele vai desenvolver a sua sociologia, tá certo? Foi um prazer e a gente se vê no próximo vídeo.